Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas regras gramaticais que são de importância você ter esse conhecimento. São regras simples, mas que você precisa ter esse conhecimento quando você está estudando para a redação de um concurso público ou vestibular, ok? Existem outras, mas inicialmente eu só coloquei esses 3 exemplos aqui que são bem básicos, mas gera muita dúvida, né, na cabeça da gente. Mas é simples. Mal ou mal? Mal com L e mal com U. Mal com L é antônimo de bem. E mal com U é o oposto, ou o antônimo de bom. Ok? Por exemplo, você está bem em redação. E o contrário seria, você está mal com L em redação. Você é um bom estudante. Você é um mau estudante, mal com U, ok? Mas com acento agudo ou mais com I. O mais, ele pode ser substituído por porém. Entretanto, contudo, todavia, mas habitualmente a gente substitui mais por porém, ok? Então esse mais aqui, ó, ele é sinônimo, né, de porém. Ele pode ser substituído adverbialmente por porém, certo? Exemplo: sou policial, mas também trabalho como professor. No lugar desse mais aqui, eu poderia colocar o porém, certo? Não poderia colocar esse mais aqui com I. Se você colocar esse mais, além de a frase ficar gramaticalmente errada, você vai mudar o contexto da frase, ou da redação, do parágrafo, não sei, e você vai perder pontos. Tanto pela questão do erro gramatical aqui, né? Embora a palavra mais não seja gramaticalmente errada, mas o contexto que eu estou me referindo ia ficar errado. Você ia perder pontos na redação, por esse erro grotesco, né? Então, sou policial, mas, ou porém, entretanto, também trabalho como professor. As más línguas adoram falar da vida alheia, mas, ó, acentuado. As boas seria o contrário. Línguas adoram falar da vida alheia. Coisa difícil ter boa língua para falar da gente, né, de bem. Nós precisamos estudar um pouco mais. O contrário seria um pouco menos. Se você colocar aqui um pouco mais, nós precisamos estudar um pouco mais, já era. Está errado o contexto da frase, você também iria perder pontos. Ok? Pessoal, na hora que se corrigir uma prova de redação, o professor não dispensa nada, certo? Eu particularmente nunca vi ninguém ter um desempenho de 100% numa prova de redação. Se tem, eu desconheço. O cara, já vi gente com 98% da prova de redação, mas 100% é muito difícil. Você tem que ser muito bom mesmo, porque o professor ele vai analisar tudo na redação. Ele vai analisar primeiramente a parte gramatical, os erros ortográficos, que é o que geralmente tiram mais pontos da sua prova. Ele vai analisar o desfecho da redação, na parte de parágrafos. Ele vai analisar se você não está fugindo ao tema. Ele vai analisar a semântica, né? A pontuação, tudo, né? Então, se você obter 70% da prova, está de bom tamanho já. Okay? O importante é a aprovação, certo? O que não justifica, né? Não é menosprezando ninguém, até porque eu não sou bom. Ninguém é bom em nada do que faz, eu costumo dizer. O que não justifica é você cometer erros grotescos de gramática e zerar na prova de redação. Pelo amor de Deus. Vamos lá, né? E os outros termos aqui é afim junto, né? Ou afim separado. O afim junto, ele é sinônimo de igual. E o afim separado, ele pode expressar um desejo, né? Uma vontade, uma necessidade. Temos vontades afins, ou seja, temos vontades iguais. Essa frase está no plural, mas ela poderia ficar no singular. Se eu pusesse temos um desejo afim, né? Ou temos um desejo igual, ok?
Outra coisa importante, ó, é que o trema ele foi abolido da língua portuguesa. Aqueles dois pontinhos aqui, que geralmente iam para cima do I, aliás do U, eles não existem mais, certo? Acabou. Houve um acordo ortográfico entre os países de língua portuguesa, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique. Eles decidiram, dentre outras regras, que inclusive já são cobradas, viu, em concursos públicos, o uso do trema foi abolido. Existem outras regras a mais que são cobradas já em concurso público. Por exemplo, ideia, a palavra ideia, antes era acentuada, né? Hoje, ela não leva mais o acento, ok? Já está sendo cobrado em concurso público. Teve algumas mudanças também sobre a questão do, por exemplo, autoescola. Geralmente tinha esse pontinho aqui, né? Travessãozinho aqui. De acordo com as mudanças, a palavra autoescola, ela se escreve junto. Então tem algumas regras, eu acho que é em torno de 5 ou 6 regras, né? E outras regrinhas a mais, ok? Vamos voltar para cá para o trema. Linguiça antes se escrevia, tinha um trema, né? Hoje não tem mais, se escreve direto, só com C cedilha. Averiguei, tinha um trema, então não tem mais, se escreve a palavra direto. Isso aqui, ó, que eu escrevi de vermelho, isso aqui é o fundamental na prova de redação. A questão da paragrafação da redação. O que é paragrafação? É você saber quantos parágrafos tem que ter a sua redação, né? Uma boa redação, ela vai conter no mínimo 4 parágrafos. Ela pode ter 5, 6, mas geralmente, nas minhas redações eu costumo pôr 4 parágrafos, no máximo 5, né? O primeiro parágrafo é a introdução do tema proposto, né? O segundo e o terceiro parágrafo, eles têm que versar sobre o desencadeamento das ideias ou argumentos. O que é isso? Você introduziu, você compreendeu. Outra coisa importante, você tem que compreender o tema da redação para você poder escrever. Introdução, primeiro parágrafo. Segundo e terceiro parágrafos, você vai tratar sobre as ideias que você vai acrescentar no seu texto. E que ideias são essas? São críticas, são argumentos, né? São consequências, aquele conhecimento que você tem sobre o assunto da redação, seja ele político, social, ambiental, econômico, sobre corrupção, enfim, vai depender do tema, né? Então, infinidade de temas. Então, você usa o segundo e terceiro parágrafo para desencadear, né? Para fazer, colocar suas ideias no texto. E o quarto parágrafo, ou quarto e quinto parágrafos, você vai escrever a sua conclusão ou desfecho do texto, certo? Outro detalhe, pessoal, em relação a parágrafos, o que gera muita dúvida, porque tem pessoas que não sabem quando é que se inicia um parágrafo, quando é que se termina. Todo parágrafo de um texto, ele está introduzindo uma ideia, uma argumentação, certo? Você inicia outro parágrafo quando você vai dar uma pausa maior naquela sua primeira ideia e vai iniciar uma outra ideia ou um outro argumento que esteja relacionado com o tema que você está escrevendo, ok? Não é que você escreve aqui uma linha aqui, aí fez um parágrafo, vai para outra linha aqui, outro parágrafo. Não. Você escreve 5 linhas aqui, né? Primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, escreve mais 8 linhas, enfim. Porque cada parágrafo inicia uma ideia. Inicia e termina uma ideia. Essa dúvida aí é comum. Mas, no meu ponto de vista, não existe regra para isso. Para vocês saber quando é que começa e quando é que termina um parágrafo. Tudo é uma questão de raciocínio. Se você está compreendendo, tendo um pouco de conhecimento do que você está escrevendo, eu acho que você vai ter um pouco de raciocínio para saber como é que você tem que fazer e concluir um parágrafo. Ok? Essas regras aqui, pessoal, de redação, são algumas regras técnicas, né,
que deve ser fundamental na hora de se escrever uma redação. Como eu já falei, existem outras, certo? Por exemplo, o jamais junto e o jamais separado, o se não junto e o se não separado, o uso dos porquês, né? Porquê junto, porquê separado, o porquê com acento, o porquê junto com acento. Então, tudo isso aí é analisado na redação. São conhecimentos básicos, né, da parte ortográfica que você tem que ter na hora de fazer uma redação. Na próxima aula, eu vou tentar repassar aqui para vocês, e para mim também, porque esse aqui eu estou aprendendo também, eu não estou só ensinando não, estou ensinando e aprendendo, ok? Um pouco da semântica, né, da língua portuguesa, que é uma coisa mais complexa, um assunto mais avançado, porque diz respeito à parte de crase, o uso da crase, né, de regência verbal, regência nominal, concordância verbo-nominal, certo? É um pouco mais complexo, mas também o que é cobrado em prova de redação, né? A parte da semântica, mas que também não é nenhum bicho de 7 cabeças não, certo? Outro detalhe que você tem que ter em termos de conhecimento de redação é que existem 3 tipos básicos de redação. A dissertação, que como eu já falei, é a que mais vem sendo cobrada em concursos públicos e vestibulares, certo? A narração, que é pouco cobrada, certo? E a descrição. São 3 tipos distintos, com características ortográficas, poéticas e literárias distintas, mas que você precisa ter um pouco de conhecimento sobre isso, ok? Nas próximas aulas a gente fala sobre isso aí. Valeu, um abraço.